Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos! Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor. Bendito seja o Altíssimo por nos permitir chegarmos até aqui. Que bênção, né? Chegamos até aqui. O Senhor Deus, Ele tem nos sustentado, nos guardado. Quantas bênçãos para agradecer, né? Queridos, estive sumida aí uns dias, colocando a vida em ordem, colocando as coisas em ordem, colocando a casa em ordem, né? A palavra do Senhor diz que há tempo para todo propósito embaixo do sol, né? Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo para tudo, né? E ficar quietinho às vezes ouvindo aquilo que o Senhor Deus ele tem a comunicar conosco, né? É algo essencial. Nos retirarmos um pouco, ficarmos quietinhos, né, para ouvir a voz de Deus. Dificilmente nós vamos ouvir a voz de Deus no meio da turbulência, no meio do barulho desse mundo. Esse mundo ele é muito barulhento, né? E nós precisamos nos desconectarmos deste mundo, né? Para que nós possamos estar conectados ao Pai, podemos ouvir a sua voz, entendermos os seus sinais, as suas direções, né? A sua direção, aquilo que Ele requer de nós, né? Você tem se perguntado para Deus, né? O que Ele espera de você? Será que você está vivendo aquilo que o Senhor Deus sonhou para a sua vida, né? Então, nós precisamos tirar tempo para isso, né? Nós não podemos levar a nossa vida, né, numa rotina desenfreada de todos os dias repetimos a mesma coisa, né? E a gente não viveu o novo de Deus. Ficar aquela coisa rotineira de ir trabalhar, voltar, e todos os dias a mesma coisa, e nós não recebemos o novo de Deus na nossa vida, né? Então, queridos, vamos para a palavra, que é o que interessa? Chegamos ao fim, os sinais estão aí, né? Visíveis e notórios. E como nós estamos nos preparando, você está se preparando? Você está se preparando para dar testemunho, razão da sua fé, para ser perseguido e até morto por amor de Jesus? Jesus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, a ganhará. Então, você está disposto a perder a sua vida por amor a Jesus? Eu vou deixar essa reflexão aí para você pensar. Então, queridos, vamos para a palavra. Nos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre Gênesis, e Gênesis é assim, a Bíblia toda é extraordinária, qualquer coisa que a gente vai falar aqui da palavra é extraordinário, mas eu queria falar de dois versículos que têm me chamado muita atenção, né, nos últimos dias que eu tenho estudado, e esses versículos, eles estão sempre na minha mente, e aí eu quero trazer eles aqui para nós, né, para nós meditarmos um pouquinho neles, né? Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo, deixa eu conferir aqui direitinho, no versículo 7 diz assim, ó: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, né? Referindo-se a Adão e Eva no ato da queda, quando eles caem, eles percebem a sua condição e ali eles colhem folhas de figueira para cobrir a nudez deles, né? Então, queridos, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos pensar como que era o corpo de Adão e Eva antes do pecado? Antes do pecado, o corpo de Adão e Eva não é como o nosso corpo.
era um corpo de glória, um corpo diferente. As vestes que Adão e Eva tinham eram vestes de luz. Eles tinham vestimentos de luz, eles estavam vestidos de uma glória. E quando eles pecam, né? Essa glória, ela que era a roupa dele, desaparece, né? Porque o corpo, né, está caído, contaminado pelo pecado. Então, aquela roupa de glória, aquela luz, né, sai deles. Então, eles se veem, né, nessa condição, né, e eles fazem roupas, né? Roupas não. O texto diz que eles escolhem folhas para cobriças, né? E não uma folha qualquer, né? Folhas de figueira, que é o símbolo de Israel, né? A figueira é o símbolo de Israel. Então, eles escolhem folha de figueira para se cobrir. E aqui no versículo 20, diz o seguinte, ó. Na verdade, o versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a mulher. Então, a vida inteira, eu aprendi dessa forma, não sei você, mas eu aprendi a vida inteira, né? De que Deus tinha sacrificado um cordeiro e pegado a pele desse cordeiro para vestir Adão e Eva. Mas o relato bíblico não diz isso. O relato bíblico não fala de cordeiro, não fala que Deus matou o cordeiro, não fala nada disso. Quem fala é a teologia humana dos homens. Os homens dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus fez roupa de pele e com ela vestiu Adão e Eva. Não diz que é pele de animal e não diz que Deus sacrificou e matou nenhum animal e nem cordeiro para vestir Adão e Eva. A pele que Deus, né, fez para cobrir Adão e Eva, a roupa de pele que ele fez foi a pele humana. Foi essa pele aqui, ó, que eu e você temos. Foi essa pele que Deus colocou no corpo, já caído pelo pecado de Adão e Eva, né? A palavra não diz que houve sacrifício de animal. Não diz que houve sacrifício de cordeiro, não diz que houve morte. Diz que Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Então, Adão e Eva, eles não tinham corpo de pele como nós temos hoje, porque o corpo deles antes era um corpo de glória e a sua roupa era uma roupa de luz, né? Era uma roupa de luz. Por isso, Deus, ele traz agora, né, este corpo de pele, né, o corpo de pele substituindo, né, em substituição do corpo de glória que eles tinham antes. Antes eles tinham um corpo de glória vestido por roupas de luz, agora eles tinham um corpo caído, um corpo pecaminoso, né, contaminado pelo pecado e coberto por pele humana, não pele de animais. Pelo menos a Bíblia não relata que houve morte, não relata que a pele era de animal e não relata também que houve cordeiro. Então você confere aí na sua Bíblia, né? Se a sua Bíblia diz que Deus ele matou algum animal, se ele usou essa pele desse animal, porque na minha Bíblia não diz. Na minha Bíblia diz que Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, de peles humanas, não peles de animal, não é nem citado o nome de animal. Então eu queria trazer, antes de eu dar continuidade no capítulo de hoje, que é o capítulo 4, né, de Gênesis, trazer essa reflexão para você pensar, né? Porque quando Deus chega para conversar com Adão e Eva, eles tinham, né, usado uma solução humana para se cobrir, né? Eles tinham usado as folhas da figueira para se cobrir. E Deus vai lá e traz, né, a pele sobre o corpo deles para cobrir eles, tá bom? Então,
Você não é obrigado a acreditar em nada do que eu estou dizendo. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Nós não convencemos ninguém. Eu não tenho essa pretensão nenhuma de te convencer a nada. Eu estou lendo a Escritura Sagrada como ela é, do jeito que está aqui, como eu estou falando para vocês. Então, queridos, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se ele revelar para você, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho pretensão aqui de convencer ninguém. Eu estou aqui só como instrumento de Deus para falar aquilo que está na palavra. A palavra de Deus não fala de cordeiro, não fala de nenhum outro animal e não fala que foi feito sacrifício nenhum. Mas nós fomos ensinados assim. Infelizmente, nós fomos ensinados que Deus ele sacrificou um cordeiro e desse cordeiro ele fez roupas para Adão e Eva. Só que a palavra de Deus não diz isso. Então eu estou aqui para dizer aquilo que a palavra de Deus diz, tá bom? Então, vamos pro aqui, ó, capítulo 4, né? O capítulo 4, que diz assim, ó, que é outra controvérsia, né? Que a gente vai entender melhor hoje. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Primeiro teve Caim, o mais velho, e depois Abel, o mais jovem, o mais moço, né? Diz que eles tiveram esses 2 filhos. Então, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas na internet falar que Caim era filho de Satanás, né? Mas a Bíblia deixa muito claro de que tanto Caim quanto Abel, os dois, ambos eram filhos de Adão e de Eva, né? Quando a Bíblia, em alguns textos, né, diz que as obras de Caim eram más como a de Satanás, no sentido de que ele praticava as obras de Satanás, né? É nesse sentido que a Bíblia se refere a ele como filho das trevas, né? Filho do mal, porque ele praticava as obras de Satanás, mas eles eram filhos de Adão e Eva, como a Bíblia diz, né? Tanto Caim quanto Abel. Então, diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, queridos, olha só. Caim, a Bíblia diz que Abel trouxe, né? Abel, por sua vez, trouxe, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Ele trouxe do fruto da terra. Ele não trouxe as primícias, ele não trouxe o melhor da terra. Ele deu uma oferta comum qualquer. Ele pegou do fruto da terra e ele deu uma oferta, né? Como a palavra fala, ó, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta simples, comum, não foi o melhor da terra, né? Não foi a primícia dos seus frutos, ao contrário do seu irmão, de Abel, que trouxe as primícias do seu rebanho, né? Ele trouxe as primícias, né, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Então, Deus, ele se agradou mais, né, da oferta de Abel. Por quê? Porque Abel, ele ofertou para Deus o primeiro e o melhor, enquanto Caim, ele ofereceu uma oferta qualquer, né, de cereal. E essas 2 ofertas, elas têm significados, né, extraordinários. Por quê? Porque
A oferta de Abel, que era o cordeiro, aponta para Cristo Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a oferta, né, de frutas, né, a oferta das frutas aqui da terra, ela não representa Jesus, ela não representa Jesus. Ainda digo mais, a ofertas de frutas, dessas frutas, né, a gente vê representada enquanto nos rituais. Vocês já viram nos rituais pagãos de algumas religiões que a gente não pode falar o nome aqui, né, por causa do algoritmo, mas vocês veem quando eles vão ofertar, eles ofertam frutas, bandejas de frutas, né? Ultimamente passou aí na internet, né? Vocês viram que eles, né, deixaram lá um monte de frutas ali espalhadas nas suas oferendas, eles deixam frutas lá. Então, essas frutas aqui, ó, que Caim, ele oferta a Deus, ele não representava a verdadeira oferta, né, para Deus. Por isso Deus rejeitou, Deus não aceitou a oferta deles. Mas olha que coisa interessante, né? Deus diz que a palavra diz que Deus não aceitou nem ele e nem a oferta dele. E aceitou de Abel tanto Abel quanto a sua oferta. Por quê? Porque é a intenção, é aquele que está no coração, né? Dele. Então, Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Então, Abel aqui, ó, ele se torna o primeiro sacerdote, abrindo aqui a linhagem sacerdotal, né? Ele vai ali, ó, como um sacerdote e ele sacrifica o cordeirinho, representando Jesus, né? Então, o sistema sacerdotal, ele já é instituído desde o princípio. Lá na frente, Deus, ele vai instituir para toda a nação de Israel. Mas desde o princípio aqui, ó, a gente já vê o sacerdócio, né, sendo representado aqui por Abel, que oferece a primícia, né, a Deus, e Deus aceita ele e a oferta dele, e rejeita, né? E rejeita Caim e a sua oferta. E Caim, ele fica furioso, e a fúria dele é revelada no rosto dele, né? O rosto dele muda na hora. E olha que coisa interessante, né? Então, o Senhor disse a Caim. Então, isso aqui é mais uma evidência de que Deus ainda se comunicava com eles. Não sei se visivelmente, mas pelo menos audivelmente, eles ainda ouviam a voz de Deus. Há um diálogo. Quando ele é tentado, antes dele consumar o pecado, o Senhor Deus vem falar com ele para que ele tenha a chance de refletir a sua atitude e não chegue a consumar o pecado. Então, o Senhor disse a Caim, olha só, isso aqui é antes, né? Olha como ele teve chance de pensar, como ele teve chance de se arrepender. Olha aqui a misericórdia de Deus, é a graça de Deus oferecida para ele. Então o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Olha aí, ó, furioso. Isso é um indício de que Satanás já estava totalmente sob o controle das emoções dele, né? Ele estava furioso, né? O relato diz que o semblante dele mudou, né? A face, ela externiza aquilo que está dentro, né? Então, a face dele muda e Deus, ele vem ali, né? Cheio de graça, de misericórdia, para esse diálogo, né? Ofertando graça para que ele não chegasse às vias de fato, porque Deus, na sua infinita misericórdia e conhecimento, já sabia o que ia acontecer.
E Deus foi lá ter esse diálogo, conversar com ele, o próprio Deus. Vejam, meus irmãos, a dureza de coração. Quando a pessoa tem um coração duro, nem o próprio Deus falando com eles vai fazer com que eles voltem atrás na sua dureza de coração, na sua dura serviço, como a palavra diz, né? Exemplo aqui, ó. Então, aí o Senhor Deus, ele continua no diálogo com ele. O Senhor fala assim, ó: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha aí, ó. Aquele que estava dentro, ó, externando fora, né? É uma pessoa, quando ela está furiosa, ela começa a falar alto, a quebrar as coisas, a gesticular. É visível, né? Aí o Senhor Deus fala assim para ele, ó: se você fizer o bem, não será aceito. Olha a misericórdia de Deus, né? Falando para ele: você está tendo esse tipo de sentimento, Caim, porque você está fazendo o bem, mas se você se arrepender, se você voltar atrás do mal que você está pensando em fazer, e você fazer o bem, você vai ser aceito. Se você voltar atrás e você reconhecer o seu erro e fazer a coisa certa, eu vou te aceitar também, como eu aceitei o seu irmão. Aí o Senhor fala assim para ele, ó: mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, olha que coisa tremenda esse diálogo que Deus tem com Caim. Olha os conselhos que Deus está dando para Caim, falando para ele: olha, se você fizer o bem, eu vou aceitar também, assim como aceitei do seu irmão. E olha o alerta, isso aqui Deus alertou ele num momento de fúria, num momento de raiva, que ele estava ali furioso, com raiva, né? Por quê? Porque a inveja corroía ele estava com inveja do seu irmão, porque ele queria que Deus aceitasse aquilo que ele queria ofertar para Deus. Mas Deus, ele só aceita aquilo que ele determina, aquilo que ele quer. Isso serve de lição para mim e para você. Deus não aceita, por mais maravilhoso que seja a nossa intenção. Se Deus não pediu, Deus não vai aceitar. Deus só aceita aquilo que ele pede, aquilo que é a vontade dele. Então não adianta enfeitar, não adianta inventar, não adianta querer fazer do nosso jeito. Deus só aceita do jeito dele, porque o jeito dele é o certo, é o bom, é o perfeito, é o agradável. Então Deus fala para ele, ó: mas se não fizer, então Deus, ele já deixa aqui, ó, a consequência, ele dá conselho para ele voltar atrás, para ele não fazer, porque se ele voltar atrás e se arrepender, Deus, ele vai aceitar ele. Mas Deus também, ele deixa aqui a condição, caso ele não aceite. Deus já sabia que ele não ia aceitar, mas ainda assim, Deus exerceu misericórdia e falou para ele, ó: se não fizer, saiba o que vai acontecer. Se você voltar atrás, se você se arrepender, eu vou aceitar como aceitei do teu irmão. Mas se tu não aceitar, se tu não se arrepender, olha o que vai acontecer. O pecado ameaça a porta, o pecado está na tua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha aí. Olha o que Deus disse, né, para Caim. Deus disse para mim e para você hoje. Queridos, meus irmãos, o pecado bate na nossa porta todo santo dia e cabe a nós, a mim e a você dominá-lo, nos sujeitando a Deus, à vontade dele, andando em obediência à palavra de Deus, para que ele nos aceite. Aceite os nossos atos, as nossas obras, aceite não só nós, né, como foi no caso aqui, ele aceitou Abel e a sua oferta também, né? Então, não adianta nós andarmos errados
e queremos ofertar para Deus aquilo que Ele não pediu, Ele não aceita, né? Então, olha só, olha a rebeldia. Este caso aqui me faz pensar no caso de outro personagem bíblico, né? Que também teve inveja, né? Que teve inveja do seu irmão. Isso aqui, ó, foi inveja. Caim, ele teve inveja do seu irmão, porque Deus o aceitou, mas o coração corrupto dele, né? Corrompido pelo mal, envenenado pelo pecado, não teve humildade de voltar atrás e reconhecer o seu erro, né? A mesma história, né, parecida, ocorreu lá com Miriam e com Moisés e Arão. Miriam e Arão, que estavam com Moisés durante toda a trajetória do Egito, eles tiveram inveja do seu irmão. E eles perguntaram assim: Deus fala somente com Moisés? Será que é só para ele que Deus se revela? Meus irmãos, como tem pessoas invejosas, né? Do nosso lado, né? O mesmo que aconteceu, né, com Miriam. Deus deixou ela leprosa por causa do pecado de inveja. Ela invejou o seu próprio irmão, e Deus, ele honrou Moisés. Deus falou assim, ó, se tem algum profeta no meio de vós, eu me revelo, né, por sonho e por visões, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Então, queridos, Deus, ele trabalha com seus filhos individualmente. Não tenha inveja. Se o teu irmão, ele tem uma capacidade maior que a sua, se ele tem um entendimento maior que o seu, se Deus foi da vontade do Senhor dar para ele, fique alegre, se alegre com a conquista do seu irmão e busque em Deus, que Deus também vai te dar. É como o Senhor Deus fala aqui, ó, se você fizer o bem, também eu vou te aceitar. Olha, eu aceitei o teu irmão, porque ele me agradou fazendo aquilo que era a minha vontade. Se tu fizeres, eu também vou me agradar de ti, né? Então, eles ficaram com inveja, né? E quantos episódios de inveja a gente vê na palavra de Deus, né? De pessoas com inveja do seu próprio irmão de sangue. Olha a inveja dos irmãos de José. E se eu for falar aqui, vai ter muitos personagens que a gente vai, né? Ver que chegaram nesse nível de inveja. Então, queridos, olha só. Disse, porém, Caim respondendo para Deus, né, no diálogo que ele tem, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Olha só. Tudo que Deus disse para ele não surtiu efeito nenhum. Não houve mudança nenhuma, mas Deus disse. Sabe por que Deus disse? Juízo, né? Testemunho. Às vezes a gente fala as coisas para muitas pessoas para testemunho contra a própria pessoa, porque a pessoa, ela não ouve, ela tá tão fixa naquilo que ela aprendeu, naquilo que ela quer fazer, que a mente dela tá fechada, tá bloqueada, não ouve. Mas vejam, Deus, no seu ato de misericórdia, ele vai lá. Ele tem esse diálogo, ele avisa, e mesmo assim, olhem bem, meus irmãos, mesmo assim, olha o que acontece. Caim, ele sai da presença do Senhor, depois de ter ouvido tudo que o Senhor disse para ele, e ele vai lá para concluir aquilo que já estava no seu coração. O coração dele já estava contaminado, como o coração de muitas pessoas hoje já estão contaminados. A boa semente da palavra não germina mais no coração dessas pessoas. Aí, olha só. Então o Senhor perguntou a Caim. Não, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Premeditou. Ele premeditou, foi lá, né? Armou a armadilha e acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Queridos, que coisa impressionante. Olha, eu vejo assim, se repetir aquilo que ocorreu lá no Éden. Da mesma maneira que Deus, ele chega para Adão e Eva
perguntando, né? Deus, ele já sabia de tudo que tinha ocorrido, mas Deus, ele vai dialogar, dá ao homem a chance de cair em si, se arrepender do seu pecado e clamar o perdão de Deus. Mas assim como no caso do seu pai, Adão, né? Que jogou a responsabilidade, né, para a mulher, a mesma coisa faz o filho, né? E Deus, ele vem aqui, ó, usando a mesma estratégia, né? Deus vem dialogar, Deus vem conversar, Deus vem ouvir. Aí Deus chega e pergunta, né? Mesmo sabendo de tudo, o Senhor pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? Olha só, né? Deus pergunta, né? Esperando ainda nele um arrependimento, né? Uma chance dele se arrepender, dele voltar atrás. Mas uma vez que o coração dele já está contaminado, né? Como de Judas e tantos outros personagens que a gente vê, né? Dificilmente, né? Eles voltam atrás. Então, respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Algumas versões falam assim: sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Ainda foi mal criado, né? Ele foi omisso, ele omitiu o seu próprio pecado, ele não reconheceu o seu pecado e ele ainda foi, ele foi mal educado, grosseiro com Deus, né? Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu não sei do meu irmão, né? Olha que hipócrita, que hipocrisia, que mentiroso, né? Fazendo jus, né, aos atos de Satanás, que é o pai da mentira, né? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhes dará mais a sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. A sentença, né? O mesmo ocorrido lá no Éden, né? Deus vem, Deus pergunta, espera a resposta e Deus dá a sentença. E a mesma é uma sentença bem parecida com a de Adão, né? Lá no Éden, né? Que a terra seria maldita por causa do pecado de Adão, que ele iria, né, trabalhar a terra e viver do suor do seu rosto, e foi expulso do jardim. A mesma coisa acontece aqui com o filho, né? Olha aqui a sentença, né? O juízo de Deus, né? Ele iria andar, sair da presença de Deus, da sua parentela, andar errante na terra, errante e fugitivo da terra, teve que sair de lá. Assim como seus pais tiveram que abandonar o jardim, ele também tiveram que abandonar a sua família, os seus parentes, e andar errante na terra e sair da presença de Deus. Então, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Então, queridos, olha só. Caim recebe a sentença de Deus e ele sai da presença de Deus, ele sai de perto dos seus parentes e ele vai para longe, né? Ele vai viver longe, distante, errante. Por quê? Porque aqui, né, nessa época, só existia na Terra a família de Adão e de Eva. Não tinha outros povos na Terra. Eles foram os primeiros povos. Então, o que acontece? Se ele ficasse ali, né,
os próprios familiares, né, os próprios descendentes, futuramente, no futuro, ia acabar se vingando do sangue, né, do sangue do justo Abel. Então, para que isso não acontecesse, não houvesse mais derramamento de sangue na família, então Deus, ele, né, permite que ele saia dali, saia daquele local e vá para um lugar distante, né? Vá para um lugar distante. E aí Deus, para que futuramente, né? Porque com certeza aquele povo ia crescer em número de pessoas, né? E acabar, né, vingando, né, o seu parente. Então Deus, ele coloca um sinal, né, um sinal em Caim, que a Bíblia não relata, não diz que sinal é esse, mas é um sinal para que qualquer um que encontrasse ele não matasse ele. Então esse sinal, com certeza, todos os descendentes, né, da família adâmica, né, eles ficaram sabendo, eles tinham ciência, né, desse sinal. E Deus, né, por misericórdia, né, até do próprio Adão e Eva, do casal, né, para não haver mais morte nessa família, mais derramamento dessa família, né, porque o próprio Caim, ele se casa com uma das filhas de Eva, né, casa com a sua própria irmã, porque os primeiros humanos na Terra, eles casaram entre si. A primeira família na Terra, que é a família de Adão e Eva, eles não tinham outros povos, tudo se originou neles. Então, o casamento deles eram entre as irmãs, né? E o próprio texto fala que ele se casa, né? Então, estava tudo no meio da parentela, estava tudo no meio dos parentes. Então, havia uma possibilidade muito grande de que, se Deus não tivesse colocado esse sinal, que era um sinal para eles próprios, para o seu clã ali, os seus parentes, né? A sua genealogia ali, para que eles próprios não fizessem justiça com as próprias mãos, vindo a tirar a vida dele. Então, queridos, eu vou ficar por aqui hoje, porque o vídeo já está muito longo, mas amanhã a gente finaliza aqui essa história, tá bom? Porque tem coisas extraordinárias. Se você tem sede da palavra de Deus, de conhecimento dessa palavra, fica aqui é o seu lugar, tá bom? Nós vamos, pela graça e poder de Deus, estudarmos e sermos abençoados e nos edificarmos, né? Nessa palavra. Eu quero que você pense o seguinte, querido, você não vai a cultos, o culto não é assistido, o culto é prestado, você presta para Deus o seu próprio culto, tá bom? Estudando a palavra, cantando louvor, orando, intercedendo, é assim que é o nosso culto racional a Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e Pai celestial, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome santo, agradecemos, Pai, por mais um momento que estivemos aqui, estudando, Pai, aprendendo da tua palavra, que o Senhor nos perdoe, Pai, os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra nossa mente, Pai, nos dê entendimento. A tua palavra diz que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Liga, Pai, conecta o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa alma, o nosso ser ao céu neste momento, para que nós possamos receber, Senhor, graça, receber ânimo, receber força, receber vigor espiritual, que a nossa alma, o nosso espírito sejam revigorados, revestidos do poder dos altos céus, revestido da unção do teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai, avançarmos na graça e no conhecimento, Senhor Deus, por meio da tua palavra, que a tua palavra nos limpe, Pai, nos purifique, nos torne alvos mais do que a neve, Pai, que nessa trajetória que nós vivemos aqui,
que nós somos mais que vencedores, porque o Senhor Jesus já nos deu vitória naquela cruz. Que cada um de nós possamos tomar posse dessa vitória, que cada um de nós sejamos atalaias teu aqui nessa terra, divulgando o teu reino, falando do teu reino, Pai, que possamos viver na expectativa da chegada desse reino, para que nós possamos, Pai, reinarmos com Cristo Jesus, nesse reino onde seremos reis e sacerdotes com Cristo. Pai, enche o nosso coração da alegria da tua presença. Nos dá, Senhor Deus, discernimento espiritual, Pai. Nos ajuda a discernir os espíritos nesses últimos dias em que vivemos, os últimos dias da história dessa terra. Muitas coisas acontecendo no mundo, Pai. Os sinais estão em todos os lugares. E nós te pedimos nesse momento, Pai, misericórdia, Pai. Pedimos força, pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai eterno. Nos dá, Senhor Deus, uma fé pujante, uma fé forte, uma fé, Pai, que não vacila, uma fé que não duvida, mas uma fé que crê, que confia, que espera no Senhor. Pai, obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez nós nos levantamos hoje para sermos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada porque Tu nos deu mais um dia para vivermos, respirarmos, andarmos, olharmos, contemplarmos a Tua natureza. Bendito seja o Teu nome santo, Pai. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos. Que esse vídeo, Pai, essas palavras alcance aqueles que o Senhor quer alcançar. Que chegue nas mentes e nos corações dos Teus filhos, Senhor Deus, que seja bálsamo, que seja como refrigério para a alma de cada um deles, Pai. Essas bênçãos, Pai Santo, eu te peço no nome do Teu amado e do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Queridos, que Jesus transborde amor no meu e no seu coração, né? E que esse amor alargue as fronteiras, que rompa, né, barreiras, que despedace os julgos, que derrube muros e que nós possamos alcançar o nosso alvo aqui na terra, aquilo que o Senhor Deus propôs no seu coração para a vida de cada um de nós, tá bom? Cheiro, meu povo, fiquem todos com o eterno e até amanhã.